Então, boa tarde a todos nesta tarde radiosa em que a luz poderá brilhar na alma e no coração de todos aqueles que celebram o Dia do Senhor. E vamos iniciar mais este direto com um hino de louvor e adoração. Vamos todos dar atenção não só à letra, mas sobretudo à mensagem que o hino transmite e vamos aplicá-lo às nossas próprias vidas. Os guerreiros se preparam para a grande luta. É Jesus o capitão que avante os levará. A milícia dos inimigos marcha impoluta. Certa que vitória alcançará. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se travar. No lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver da glória, se alegrando na vitória, onde Deus vai me coroar. Eis os batalhões de Cristo, prosseguindo avante. Não os vês com que valor combatem contra o mal. Podes tu ficar dormindo, mesmo vacilante, Quando atacam outros, Amelia, eu quero estar com Cristo, onde a luta se travar. No lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. dá depressa, Não vaciles, hoje Deus te chama para ires pelejar ao lado do Senhor. entra na batalha, Batalha onde mais o fogo inflama, e peleja contra o vil tentador. eu quero estar com Cristo, onde a luta se travar. No lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver a glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. A Peleja é tremenda, torna-se remida, mas são poucos os soldados
furioso, Ele quer tragar. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se travar, no lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver a glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Amém. Que este possa ser efetivamente o desejo de todos e cada um de nós. E há uma condição essencial para que isso possa acontecer: é responsabilizarmos-nos pelos nossos pensamentos e sentimentos. É uma coisa que depende apenas de nós, porque Deus nos deu o livre-arbítrio e somos nós que tomamos a decisão de o seguir ou de o rejeitar. E se o seguirmos, teremos efetivamente que tomar essa responsabilidade. Vamos ver o que nos diz o texto de Mateus 15, 10 a 20. Mateus 15, 10 a 20. E diz assim a Escritura Sagrada: E chamando a si a multidão, disse-lhes: Ouvi e entendei. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Então, acercando-se dele, os seus discípulos disseram-lhe: Sabes que os fariseus, ouvindo estas palavras, se escandalizaram? Ele, porém, respondendo, disse: Toda a planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são condutores cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos caiam na cova. E Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: Explica-nos esta parábola. Jesus, porém, disse: Até vós mesmos estáis ainda sem entender. Glória a Deus. Ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultério, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfémia. São estas as coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Então, este texto mostra-nos que os nossos pensamentos e os nossos sentimentos é que determinam verdadeiramente quem somos e tudo aquilo que fazemos. Porque o que pensamos e o que sentimos é que realmente fornece a base, o fundamento do qual procedem a nossa personalidade e as nossas ações. Muitas pessoas, na verdade, fazem confusão com estas ideias, e os judeus do tempo de Jesus também faziam, como é natural. Eles realmente davam uma tremenda importância em concordarem, em aderir às suas tradições religiosas, e essas tradições eram efetivamente muito complexas, como hoje em dia vemos, infelizmente ainda, em muitas igrejas. Mas Jesus, ousadamente, aliás, Jesus veio para derrubar os preconceitos, para derrubar o preconceito, seja com que for, com tudo aquilo que não seja bíblico, com tudo que não esteja incluído na Sagrada Escritura. Tudo isso é preconceito. Jesus veio colocar tudo isso fora do âmbito da Sagrada Escritura, que é o lugar onde se encontra. E então ele, ousadamente, confrontou os líderes judaicos
com essas suas tradições. E Mateus conta realmente este evento e que aconteceu entre eles, bem como descreve o que Jesus faz da ignorância dos fariseus acerca do que eles pensavam que fazia com que as pessoas ficassem impuras. E por isso Jesus teve o cuidado de explicar aos seus discípulos que realmente a impureza não são as coisas que estão cá fora. A impureza começa no coração do homem. E Jesus falou-lhes precisamente do resultado dessa situação. E por isso ele começa no versículo 10 com a frase: e chamando a multidão. Nós sabemos, pelo menos temos a obrigação de saber, que Jesus, sempre onde estava, atraía as multidões, mas sem a mínima sombra de dúvida que este encontro que ele teve com os fariseus arrastou uma multidão ainda muito maior do que aquilo que era hábito. E porque Jesus queria que as pessoas comuns, as pessoas vulgares, normais da sociedade, ouvissem os seus ensinos acerca de um assunto que naquela época era extremamente importante da sua religião. E então, deliberadamente, Jesus chamou-os para mais perto de si. E então, ele explicou no versículo 11: o que contamina o homem não é o que entra pela boca. E aqui Jesus está a colocar uma ideia absolutamente revolucionária para aquele tempo, porque Jesus estava a contradizer frontalmente uma ideia religiosa que os hebreus vinham a praticar já há muitos séculos. E quer dizer que eles consideravam que certas comidas eram impuras e que não deviam ser sequer tocadas e muito menos ingeridas. E se era uma tradição tão grande, é fácil de imaginar o choque que estas palavras devem ter provocado realmente na mente de todos aqueles que o ouviram. E a verdade é que ele explicou bem que o que entra, o que sai da nossa boca, aliás, é aquilo que vai contaminar o homem. Ele vai explicar a razão disso. Esta é que era a ideia revolucionária. Aquilo que sai da nossa boca é que nos contamina. Mas Jesus vai explicar isso pormenorizadamente. E ele faz aqui então um jogo de palavras. O que entra e o que sai da boca era uma imagem que ajudaria as pessoas a lembrarem-se do ensino, da verdade que ele estava a transmitir. Quer dizer, o mal que sai da nossa boca é muito maior do que tudo aquilo que poderá entrar pela boca quando se comem certos alimentos. E isto era efetivamente o ponto que os fariseus se mostravam incapazes de compreender. E por isso também os seus discípulos, diz no versículo 12, acercaram-se dele para o interrogarem, porque, na verdade, os fariseus não eram os únicos que estavam espantados com essas palavras revolucionárias de Jesus. E a multidão, essa realmente a ouvir em silêncio e não tivera coragem para retrucar, para levantar nenhuma questão, mas
os seus discípulos, eles avançaram para expressarem a sua própria opinião, a sua própria reação a esta afirmação extraordinária de Jesus, embora aparentemente eles estivessem preocupados com o efeito que este ensino estava a provocar nos fariseus. E então, no versículo 13, Jesus, ele não deu uma resposta direta à pergunta dos discípulos. Lembremos o versículo 13. Ele, porém, respondeu e disse: toda a planta que o meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Ele não deu uma resposta direta à pergunta que os discípulos lhe fizeram, mas ele lembrou-os de uma parábola que havia contado recentemente e que falava precisamente da situação dos fariseus. Era a parábola do trigo e do joio, que poderão consultar em Mateus 13, 24 a 30 e 37 e 43. E foi por isso que ele lhes disse essa frase: toda a planta que meu Pai Celestial não plantou, essa será arrancada. E na referida parábola acerca do trigo e do joio e das ervas daninhas que crescem lado a lado no campo, já aparecia essa explicação. Quando dizia que o agricultor permitia que essas ervas daninhas crescessem lado a lado com o trigo até à ceifa. E nessa altura, na ceifa, seriam separadas do trigo e lançadas no fogo. Ora, isto precisamente significava que Deus conhece todos os seus, inclusivamente conhece-os pelo nome. E é Ele que tudo controla e na devida altura Ele vai punir, vai castigar os que não fazem a sua vontade, não o aceitando ou desobedecendo-lhe. Ele vai lhes dar o respectivo galardão, que é a condenação, enquanto que os seus receberão a condenação, o respectivo galardão também, mas que será a vitória eterna. E por isso no versículo 14 ele diz: deixai-os. Ele diz isto porque os líderes do judaísmo estavam tão errados na sua ênfase exagerada dos aspectos externos da religião. Meus irmãos, se forem uma igreja que enfatiza os aspectos externos, humanos da religião, saiam, porque é uma igreja de Satanás. Porque para Jesus o que interessa é o nosso coração, porque é o coração que vai definir aquilo que somos no nosso exterior, que vai definir o nosso testemunho. Não são nenhumas atitudes externas, nem nada que seja humano, que vai controlar o nosso coração. Porque aqueles que dão essa ênfase demasiado às atitudes externas são precisamente como estes líderes judaicos, para quem Jesus disse: deixai-os. E ele disse: deixai-os precisamente porque eles estavam tão errados em dar tanta atenção a coisas exteriores que Jesus considerou que nem sequer valia a pena que os seus discípulos se preocupassem com eles, nem com os seus sentimentos, porque eles já estavam tão arraigados a essas coisas, essas atitudes humanas e externas, que não tinham meio de retornar aos seus santos e retos caminhos. E Jesus lhes chama condutores de cegos. São condutores de cegos. Esses líderes religiosos judaicos, tanto os sacerdotes como os fariseus, os saduceus e os escribas. E realmente este era precisamente um termo
que eles sabiam o que era, porque era um termo de uso comum naquela época para esses líderes religiosos, sobretudo os fariseus. E Jesus usou esse termo precisamente para salientar a ineficácia dos seus inimigos, mostrando que eles estavam caminhando por uma estrada em que não teriam caminho de volta. E aliás, eles eram cegos porque nunca conseguiram ver o erro do seu legalismo, nem nunca conseguiram reconhecer Jesus como o verdadeiro porta-voz de Deus, o profeta vindo do Altíssimo, o único profeta a quem cabe escrever com letra maiúscula, porque foi o enviado de Deus. E por isso esses líderes judaicos estavam duplamente errados, porque não só eles próprios trilhavam um caminho errado, como também estavam levando as outras pessoas a enveredar por caminhos errados. E o versículo 14 dá a conclusão do que lhes iria acontecer. Ambos caíram na cova, quer dizer, os líderes religiosos e aqueles que os seguiam. E isto nos mostra que a adesão impensada a determinadas tradições que vigoram, infelizmente ainda nos nossos tempos, acarretam efetivamente muitos perigos. E Jesus profetizou o destino inevitável que essa resistência absolutamente obstinada à sua verdade, à verdade do seu ensino, o que essa resistência realmente iria provocar. Porque tanto o condutor como o conduzido seriam culpados por se recusarem a ver a luz. O nosso povo tem um ditado muito esclarecedor quando diz: tão culpado é o que vai à vinha como o que fica de fora. E isto nos faz lembrar aqueles incendiários que a todo momento são apanhados pela polícia. Tão culpados são eles como aqueles mandantes que lhes dão dinheiro para que eles façam essa coisa terrível que é provocar os incêndios. E tal como estes, outros que mandam assassinos para matar as pessoas. Isto se aplica a toda essa espécie de criminosos e de pecadores que não só se limitam a viver do pecado, mas que também conduzem outros pelo mesmo caminho. E ambos acabam por sofrer as consequências da sua desobediência. E depois, nos versículos 15 e 16, quando Pedro pede a Jesus: explica-nos estas palavras, Jesus realmente, ele diz: até vós mesmos ainda estáis sem entender. Eles aqui acabaram por expressar a sua própria opinião, deixando de ficar à sombra de que eram os fariseus que não entendiam. Até vós mesmos estáis ainda sem entender. E nós hoje poderemos perguntar isto a muita gente que por vezes ainda tem a ignorância, a estupidez de dizer que Deus não existe, porque Deus permite o mal. Ainda há dias li isso num texto do Google, eu respondi, porque realmente não se compreende que uma mente humana ainda possa ter essa crassa ignorância de dizer que Deus não existe. É realmente uma tristeza ver que ainda hoje tantos condutores cegos continuam conduzindo, cegos que se deixam conduzir, cegos espirituais, sabendo que ambos realmente vão cair na cova. Porque a verdade é que Pedro e os discípulos, eles tinham recebido tanta influência dos ensinos diretos de Jesus, todo aquele tempo que tinham convivido com ele. Contudo, apesar disso, Pedro
ainda parecia inseguro quanto ao significado deste ensino radical, sim, mas ensino de Jesus. E ele ainda teve a coragem de ser o porta-voz do grupo de discípulos. Mas realmente Jesus esperava que os seus discípulos mostrassem um bocadinho mais de conhecimento, que mostrassem um pouco mais de compreensão para além daquilo que os seus inimigos entendiam, ou que as pessoas vulgares poderiam realmente compreender. E por isso, no versículo 17, Jesus explica: tudo que entra pela boca, começa por dizer, e depois tem a segunda parte. Então, em resposta realmente a este pedido de esclarecimento que Pedro fez, é interessante de vermos que Jesus entrou em pormenores acerca do que torna efetivamente uma pessoa impura. E o mais interessante é que ele examinou cada passo do processo físico da alimentação. O alimento é posto na boca, passa para o estômago e depois é lançado fora do corpo. E realmente esta análise tem sido uma extraordinária, uma tremenda surpresa, não só para aqueles que o ouviram, mas para todos os ouvintes dos nossos dias, porque estava-se precisamente numa época ainda não científica e mais acerca de um assunto que estava rodeado de tantos segredos, de tantos tabus, acerca do qual não se falava abertamente. E Jesus analisou cientificamente. Mas a verdade é que Jesus estava a tentar explicar que um processo físico, fosse ele qual fosse, não podia ter qualquer efeito espiritual na pessoa. E por isso depois ele diz no versículo 18: mas o que sai da boca procede do coração. E aqui Jesus repetiu a verdade essencial do que queria que os seus ouvintes compreendessem, porque na verdade as palavras é que revelam a natureza da verdadeira condição normal e espiritual das pessoas. E convém aqui frisar que na Bíblia a palavra coração é usada para significar o centro da nossa personalidade. Não é aquele músculo que nós temos aqui no centro do tórax, um músculo com uma forma de coração e que tão romântico acaba por se tornar, mas que é simplesmente um músculo que se contrai e que se expande para mandar o sangue a todas as partes do corpo e depois trazê-lo novamente para o voltar a enviar. Não é essa a concepção hebraica daquele tempo de coração. Realmente o coração representava o centro da personalidade, o centro dos sentimentos e o centro dos pensamentos da pessoa. E aqui, então, Jesus estava a chegar ao ponto essencial, ao ponto principal e mais importante da vida espiritual, que são os pensamentos e os sentimentos que devem ser a preocupação fundamental das pessoas. Não é aquilo que comemos, a nossa dieta, ou aquilo que bebemos, ou aquilo que vestimos, ou qualquer outra coisa externa. Não, são os pensamentos, os nossos sentimentos, tudo aquilo que ocupa a nossa mente, o nosso espírito, a nossa alma, o nosso coração, tudo aquilo que
que é espiritual. E então ele esclarece mais uma vez no versículo 19: porque do coração procedem os maus pensamentos. E realmente aqui está o pensamento-chave deste texto. Nada que seja exterior, comida, pintura, vestuário, alimentação, nada disso realmente pode conspurcar a nossa vida espiritual. Não. Mas, na verdade, para os judeus era muito difícil aceitar esta lógica. Aliás, como sabemos ainda nos nossos dias, muitos líderes religiosos, infelizmente, conduzem erradamente as suas congregações, levando-as a ter como princípios doutrinários coisas externas, coisas exteriores, que nada, mas nada aproveitam para a nossa salvação. Porque realmente o mais importante é nós aceitarmos as nossas responsabilidades para que o nosso coração realmente esteja de acordo com a vontade de Deus. E não pensem que é fácil, porque aceitar as responsabilidades é realmente algo bastante difícil. E todos sabemos que é muito fácil culpar, por exemplo, uma pessoa de quem nós gostamos, culpar as forças do mal, ou culpar até as circunstâncias da vida por tudo o mal que nos acontece, em vez de aceitarmos que realmente a nossa vida depende única e simplesmente de nós. O nosso Deus nos deu uma grande bênção, mas que é também uma grande responsabilidade, que foi o livre-arbítrio. E se nós dissermos o nosso sim, o nosso Deus vai realmente seguir-nos se nós obedecermos às suas regras. Mas Deus não nos proíbe nada, Ele dá-nos a verdadeira escolha. Nós é que temos que ter a responsabilidade de dizer sim ou não, e Deus vai respeitar essa decisão. Simplesmente a nossa vida vai ser de acordo com essa decisão. E Jesus era realmente até mais radical neste aspecto do que os seus próprios discípulos. E não só nesse tempo, ele era radical em respeitar aquilo que o ser humano decidia, mas hoje Jesus ainda continua, Deus ainda continua sendo radical. Se nós dissermos sim, Ele estará conosco, mas se nós dissermos não, então seremos rejeitados. Tu e eu, é a regra. Realmente Deus se preocupa em manter sempre a mesma. E, na verdade, o mal que sai de dentro das pessoas foi Ele que o afirmou, porque as palavras são muitas vezes expressões que vêm de pensamentos assassinos, de pensamentos adultos, de pensamentos falsos, de pensamentos difamadores. E aí é que estão realmente as origens das más ações que o ser humano pratica. E sabemos que muitas vezes uma palavra basta para afastar uma pessoa dos santos e retos caminhos do Senhor. E por isso o versículo 20 enfatiza: são estas coisas que contaminam o homem. Maus atos realmente originados precisamente por maus pensamentos e por maus sentimentos. E é por isso que em face das impurezas como estas, que realmente se podem considerar contaminação, tudo aquilo que realmente vai prejudicar o homem, mas não poderemos considerar a contaminação em coisas
secundárias, em coisas externas, em coisas exteriores, porque não é aí que está o desenvolvimento da personalidade espiritual das pessoas. E isto aparece-nos realmente resumido em Filipenses 2, 4 e 5, que nos diz assim: não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. É verdade, este é um lado positivo da humildade, é pôr o amor em ação, fazendo tudo o que é de bom e necessário pelos outros. E isto requer efetivamente uma grande responsabilidade pelos nossos pensamentos e sentimentos, porque requer uma grande mentalidade espiritual e um estilo de vida altamente espiritualizado, porque aqueles que estão unidos em Cristo, realmente esses devem ter este interesse comum, não só por si próprios, mas também pelos outros. Isto já nos vem do Antigo Testamento, a base da lei mosaica, quando diz amar o próximo como a si mesmo. Mas a lei mosaica já está para trás, pertence ao Velho Testamento. A Jesus já cumpriu, já não temos que olhar para ela, temos que olhar mais para o alto. O novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei, que vós vos ameis uns aos outros. Porque, na realidade, a lei de Moisés até era fácil de cumprir, amar o próximo como a si mesmo. A pessoa era uma coisa que poderia estar meramente em teoria, mas Jesus vai muito mais longe. Ele cumpriu esse mandamento e foi muito mais longe. Amar o próximo como Ele nos amou. E podemos dizer que aí é que está o buzios da questão, aí é que está a dificuldade da questão, aí é que está a tremenda responsabilidade da questão, que nós temos que amar o próximo como Ele nos amou. E como é que Ele nos amou? Foi com aquele amor sacrificial, porque Jesus deu a vida por ti, por mim, por todos nós. Não foi por sermos seus amigos, porque nós éramos pecadores, éramos seus inimigos. Jesus deu a vida pelos seus inimigos, entendes bem? E é isso que nós temos que fazer pelos outros. A Bíblia não nos manda estar constantemente ao pé de pessoas que não gostamos, ou de quem são nossos inimigos, passar-lhes a mão para a cabeça, não. Mas manda-nos ter a responsabilidade e a austeridade e a disposição de que, no momento em que essa pessoa precisa de nós sermos capazes de fazer por essa pessoa tudo, absolutamente tudo o que for necessário. É por isso que este texto de Filipenses é uma chamada direta contra o egoísmo, convidando o cristão a adotar o olhar amoroso de Jesus pela humanidade, pelo seu próximo. Infelizmente, o mundo em que vivemos ensina-nos a defender o nosso próprio espaço, a buscar o nosso próprio sucesso, a garantir que os nossos próprios desejos venham sempre em primeiro lugar. No entanto, Paulo desafia-nos a uma evolução do amor, não olhar para si próprio, mas olhar para o lado, olhar para o nosso próximo, cuidar do interesse do outro. Realmente não significa anular a nossa vida de maneira nenhuma, nem ignorar os nossos próprios sonhos, as nossas próprias responsabilidades legítimas, não. Significa sim que realmente a nossa vida não gira em volta de um único eixo chamado nosso eu. Não, significa ter a sensibilidade de nos perguntarmos sempre a nós próprios: como é que eu posso abençoar
como aliviar o peso da tragédia, o peso dos problemas que estão caindo sobre o meu irmão. Como é que eu posso aliviar esse peso e darmos o nosso melhor realmente em favor do nosso irmão necessitado? E por isso o versículo 5 depois enfatiza: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que sentimento é que teve Jesus? Que modelo de sentimentos e pensamentos é que devem realmente ter os crentes? Talvez a ideia deste versículo seja, eu penso que é um resumo dos anteriores, porque esta atitude nossa para com o nosso próximo começa por uma consciência da força e do amor que a presença de Deus pode trazer. Nós não temos força em si mesmo, em nós mesmos, mas Deus pode nos dar essa força. E este versículo nos faz conscientes da presença dos outros e do modo a darmos-nos ao nosso próximo em um serviço de humildade de coração, porque Cristo deu-se a si mesmo em obediência a Deus para salvar o mundo pecador, para salvar aqueles que eram seus inimigos. E este versículo nos exorta a sermos o mesmo tipo de pessoa. E essa é realmente a maior responsabilização que nós podemos ter pelos nossos pensamentos, para que o nosso testemunho seja verdadeiro e para que amemos o nosso próximo como Jesus nos amou. Que Deus abençoe a cada um e dê a cada um efetivamente a consciencialização para que possa responsabilizar-se pelos vossos pensamentos e sentimentos. Deus abençoe. Vamos ver qual é o hino de louvor e oração que o cantor José Nunes hoje tem para a nossa edificação espiritual. Vamos ouvir e meditar. A paz do Senhor a todos, que Deus abençoe, nessa tarde maravilhosa. Vamos adorar a Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. 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 Estou aqui para sentir o seu poder. Estou aqui para poder te adorar. É eu daqui, você daí, é todos nós. Tá convidado para Deus glorificar. Fogo queimando é sinal que tem a sede. Que se humilha, hoje Deus vai exaltar. É eu daqui, você daí, é todos nós. Quem quer poder pra receber tem que buscar. É fogo santo, é muita glória. Anjo subindo e descendo nessa hora. Tá derramando, tô recebendo. Vai dando glória, meu irmão vai se enchendo. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Estou aqui para sentir o seu poder. Estou aqui para poder te adorar. É eu daqui, você daí, é todos nós. Tá convidado para Deus glorificar. Fogo queimando é sinal que tem a sede. Quem se humilha, hoje Deus vai exaltar. É eu daqui, você daí, é todos nós. Quem quer poder pra receber tem que buscar. É fogo santo, é muita glória. Anjo subindo e descendo nessa
Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levanta o seu rosto e te dê a paz. Deus abençoe cada um e vos proporcione uma semana recheada das suas mais ricas e poderosas bênçãos vindas dos altos céus. Até ao próximo domingo, à mesma hora, se Deus quiser. Deus abençoe.